Bom dia, Critica Brasil, bom dia, Kias, bom dia a todos os companheiros que nos seguem. Já pedindo aqui para você deixar seu like, divulgar, partilhar, compartilhar, trazer mais gente, ajudem os canais independentes, enfim, alcançar um maior número de pessoas. Quanto mais gente debatendo os assuntos, mais a gente vai alcançar, enfim, uma audição sobre a realidade brasileira que a gente mal conhece, vamos falar a verdade, né? Mas a realidade do último sábado foi que houve manifestações no país inteiro, de norte a sul, e, obviamente, Jair Bolsonaro sentiu o golpe. As manifestações eram por vacina no braço, comida no prato, enfim, auxílio emergencial, mas, obviamente, pelo Fora Bolsonaro esteve presente em todas as manifestações, às vezes ressaltando algum outro partido concorrente, mas a verdade é que todos unanimemente pedem a saída desse senhor que ocupa, né, o Palácio do Planalto, causando muito constrangimento a nós brasileiros. Seu filho, número um, o Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha, Flávio Peculato, enfim, como vocês preferirem, estava no sábado, no dia das manifestações. Na verdade, ele estava desde a última quarta-feira em Porto Velho, Rondônia. E no sábado, na companhia do vice-prefeito de Porto Velho, o Flávio estava casualmente, ele encontrou com a manifestação. Obviamente não foi casual, todo mundo sabe, o estado de Rondônia votou maciçamente no Jair Bolsonaro nas últimas eleições, portanto eles têm ali um curral eleitoral muito importante e, obviamente, com as manifestações, sabendo das manifestações, ele foi lá pedir, né, apoio para o seu eleitorado, mas o caldo realmente já entornou, inclusive até os rondonenses já começaram a se manifestar pela queda deste governo que abusa da nossa paciência. Mas o Flávio estava lá também não só por conta, né, do gado rondoniano, mas também porque Rondônia abriga parques importantes, né? Estava vendo aqui, enfim, ela tem o Parque Estadual Guajará-Mirim, Serra Nacional, Parque Nacional da Serra da Cutia, enfim, são reservas muito importantes. E o governo local, bolsonarista, manipulando as leis para poder liberar essas terras para a invasão de garimpo, para a invasão de grileiro, enfim, a gente sabe com quem esse governo lida, a gente sabe quem são os apoiadores desse governo e quais interesses. O povo vai no esteio, o povo vai porque, enfim, não está sabendo exatamente as negociatas entre governador e, recentemente, os deputados estaduais apoiaram e o governador sancionou lei que reduz 2 unidades de conservação. Ou seja, Flávio Bolsonaro tem interesse claro ali, porque o eleitorado deles são grileiros, o eleitorado deles são exploradores de minério, o eleitorado dele são traficantes de madeira, como a gente viu, né? O, o ministro, né, do Meio Ambiente está sendo instado, né, pela lei a prestar esclarecimentos, enfim. E ele estava lá desde quarta-feira e no sábado, obviamente não à toa, ele cruzou com a manifestação, no que ele saiu do carro, fez questão de ser visto fazendo sinal de arminhas para os manifestantes. É uma provocação boba. Nessa altura do campeonato, a gente sabe que eles já perderam a luta e os corações e mentes brasileiros, eles estão no desespero, mas não se enganem, meus amigos. O governo Jair Bolsonaro ainda tem fôlego para mais maldades. É, a gente não sabe se vai rolar, se não vai rolar, se vão derrubar ou não esse governo antes do fim. E esperar até o fim é um suplício. Tem gente que está morrendo por conta desse governo, tem florestas que estão morrendo, tem, enfim, tem riquezas do Brasil que estão sendo, né, evadidas por conta desse governo. Portanto, a gente está entre a cruz e a caldeirinha e a gente deu a resposta nas ruas,
mesmo com a pandemia, mesmo com todos os riscos, mesmo, enfim, temerosos, obviamente, que quem foi não estava lá confortável, achando que não tinha negacionista ali. Mas não existe mais, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer uma luta justa. A gente tem que ir para o confronto, e o confronto, nesse momento da pandemia, é um risco. Não estou aqui dizendo se deve ou não, pelo contrário, eu acho que assim, sem rua, realmente a gente fica sem alternativa para a derrubada do governo, mas a gente há de convir que é muito arriscado na situação que nós estamos, com a cepa indiana aí já sendo identificada em algumas localidades, enfim. As ruas deram os recados, né? Tirando Pernambuco, que teve aquelas cenas trágicas que a gente deve exigir explicações, não só da polícia, mas do governador do PSB, né? O governador de Pernambuco é o chefe das Forças Armadas locais e das Forças Armadas locais, da polícia local. Ele deve explicações sobre essa atitude. Não adianta só exonerar o capitão, o chefe da polícia local, não adianta. É preciso esclarecer para o país, não só para os pernambucanos, o que aconteceu no confronto com a vereadora do petista, no confronto com a população, um tiro cegando um transeunte, enfim, um retrato triste de manifestações que foram pacíficas no país inteiro. Flávio Bolsonaro tentou provocar ali um tumulto, não conseguiu, obviamente, porque eles já estão sem munição, a munição deles está fraca diante de tanta indignação dos brasileiros, de tanta angústia, de tanto cansaço. É isso aí, gente, vamos ficar de olho porque a coisa está grave, né? A pandemia está solta, a cepa indiana já foi identificada em alguns locais, enfim. E não dá para a gente fazer uma manifestação e parar nisso. Então, acho que ou essa manifestação foi o início de uma movimentação maior, né, de uma movimentação em direção a exigir, né, que este governo se retire e nos deixe viver, ou a gente vai ficar desmoralizado. Não adianta só sair bonito em capas de alguns jornais, porque não foram todos que deram a notícia, é claro. Enfim, não adianta isso, uma vez só. Então, que seja o início de várias manifestações, mas que a gente mantenha o cuidado, que a gente mantenha a atenção, porque, enfim, o contágio está grande, o número de leitos já está diminuindo nas UTIs novamente e algumas cidades já estão decretando até lockdown. Espero que vocês se cuidem. Boa semana para todos. Boa semana, Aquias. Boa semana, equipe querida do Aquias. Vamos em frente com cuidado e luta. Bom dia.